Vamos começar então com um exemplo simples e nós vamos pegar dois pontos e eu vou descobrir um vetor diretor, um ponto por onde ela passa e nós vamos montar as três equações dessa reta. Então supor que nós temos o ponto A, que é igual a 3, estou inventando agora, 3, 4, 1, e B é igual a 2, 2, 8. Então, a reta passa por esses dois pontos. Então, está aqui o ponto A, por exemplo, e o ponto B. Essa é a reta. Esses dois pontos são suficientes para denotar uma reta, mesmo em 3 dimensões. Então, para obter um vetor diretor, é só subtrair esses dois pontos. Isso aqui é uma coisa que nós já vimos em vídeos passados. A subtração de dois pontos eles pode ser enxergada como dois vetores. Então, por exemplo, B menos A é o vetor AB. Isso aqui, se você não está confortável, sugiro que você revise isso nas minhas outras aulas. Então, vamos fazer B menos A. Ficaria 2,2,8 menos o vetor 3,4,1. Então, isso aqui vai dar o seguinte vetor. 2 menos 3 dá menos 1 na primeira coordenada, 2 menos 4 dá menos 2 na segunda coordenada, e 8 menos 1 dá 7. Então, a minha equação vetorial da reta seria um x, que pode ser entendido como um vetor ou como ponto, tanto faz, mas eu vou escrever aqui como vetor, vai ser igual a um ponto por onde ela passa. Eu posso usar o ponto A, então eu posso usar o 3, 4, 1, mais um lambda vezes o vetor diretor. Quando nós fizemos o vetor AB, ou seja, B menos A, nós obtivemos esse vetor aqui, que é um vetor que tem a direção da reta, porque a reta vai passar assim, vai passar por esses dois pontos, então o vetor AB tem a direção dessa reta. E aí, aqui que vem uma coisa muito importante. Eu poderia pegar qualquer múltiplo desse vetor. Se eu pegasse, então, o menos 2, menos 4, 14, perceba que eu multipliquei todas as coordenadas por 2, também valeria, porque seria esse vetor aqui, que ele também tem as mesmas, ele também tem a mesma direção da minha reta. Então, no geral, eu posso pegar qualquer múltiplo desse vetor diretor. Geralmente, a gente pega um vetor pequeno e fácil, então a gente simplifica para que ele fique redutível. Então, vou usar, não tem como dividir mais esse vetor aqui, né, eles não são múltiplos do mesmo número, então eu vou colocar esse vetor mesmo, lambda vezes menos 1, menos 2,7. Poderia, inclusive, multiplicar por menos 1 tudo, porque eu obteria esse vetor aqui que também tem a mesma direção. Então, vamos deixar aqui meu exemplo ilustrado. Eu poderia também pegar o ponto B, para ser o ponto onde ela passa. Posso pegar qualquer ponto por onde ela passa, então eu poderia usar esse ponto aqui e um outro vetor diretor também. Eu continuaria obtendo a mesma reta. Isso vem tudo do que eu já falei nos dois vídeos passados sobre equação vetorial da reta, sobre a intuição, dei toda a intuição de como montar essa equação. Então tem que funcionar com qualquer ponto da reta e qualquer vetor diretor, qualquer múltiplo desse vetor aqui ou de outros que tenham essa mesma direção. Então aqui está a equação vetorial da minha reta, que passa pelo ponto AB. Equação vetorial porque ela envolve os vetores da reta. E agora nós vamos passar então essa equação, construir a equação paramétrica. Para construir a equação paramétrica você não precisa necessariamente saber a equação vetorial, mas eu sugiro que saiba, porque, veja bem, a equação paramétrica ela é nada mais do que eu representar esse vetor x aqui como um x, y e z, quaisquer, então x, y e z. E é como se eu estivesse representando x como sendo 3 mais um lambda vezes menos 1, porque são as primeiras coordenadas dos dois vetores, eu estou somando elas. Eu poderia então somar, ficaria aqui 3 mais lambda vezes menos 1 na primeira coordenada, 4 mais lambda vezes menos 2 na segunda coordenada, lambda vezes menos 2 ou menos 2 lambda, e 1 mais lambda vezes 7, 1 mais lambda vezes 7 na terceira coordenada. Então, x, y, z é igual a isso aqui. Então, x é igual à primeira coordenada, y é igual à segunda coordenada,
e z igual à terceira coordenada. Mas você não precisa necessariamente saber isso. Eu já demonstrei no vídeo passado que a equação paramétrica ela é da seguinte forma. Nós primeiro temos um ponto por onde a reta passa. Então, o ponto vai ser representado horizontalmente assim. Mais lambda vezes o vetor diretor. Então, vamos ter o lambda aqui e o vetor diretor representado verticalmente. Então, lambda vezes menos 1. Poderia colocar menos lambda, mas só para você ter a intuição. Lambda vezes menos 2 e lambda vezes 7. Então, essa aqui é a equação paramétrica. Lembrando que paramétrica porque ela toma os parâmetros lambda. Então, equação paramétrica. Eu coloquei assim só para você visualizar melhor o que nós estamos fazendo, mas você pode colocar, e eu sugiro que coloque menos lambda, menos 2 lambda e 7 lambda. Fica melhor a visualização. Então, essa aqui é a equação paramétrica. E a última equação que falta é a equação simétrica. Para chegar na equação simétrica, eu já demonstrei que é só você isolar os lambdas dessas três equações aqui e igualar esses lambdas. Aí você vai obter algo desse tipo aqui. X menos x0 sobre A é igual a y menos y0 sobre B, que é igual a z menos z0 sobre C. Então, x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto por onde essa reta passa. Pode ser qualquer ponto, poderia pegar o B ou o A. Como eu coloquei aqui o A, vamos substituir então por A. Então, ficaria x menos a primeira coordenada do ponto A, que é 3, sobre a primeira coordenada do vetor diretor, que é menos 1. Então, sobre menos 1 é igual, vamos colocar o menos 1 de uma outra cor, é igual a y menos y0. Então, isso aqui é igual a y menos y0 é a segunda coordenada de um ponto por onde ela passa. Se eu peguei um ponto que tem a coordenada 3 no x, eu vou ter que usar esse mesmo ponto, então eu vou usar esse aqui agora. Eu não posso pegar qualquer coordenada, então se eu estou trabalhando com esse ponto, eu vou colocar todas as coordenadas desse ponto. Y menos 4 sobre a segunda coordenada do vetor diretor. Vamos ver qual que é a segunda coordenada do vetor diretor, é a menos 2. Isso aqui é igual então a z menos z0, que é a terceira coordenada do ponto por onde ela passa. O ponto por onde ela passa, 1. A terceira coordenada desse ponto é 1. Então, sobre a terceira coordenada do vetor diretor, que é a coordenada 7. Então, aqui está a equação na forma simétrica da nossa reta. Então, essas são as três formas de representar a equação da reta. Aqui nós temos o ponto por onde ela passa e aqui um dos vetores diretores da reta. Lembrando que ela tem infinitos vetores diretores e infinitos pontos por onde ela passa. Então, nós podemos pegar qualquer múltiplo do vetor diretor e qualquer ponto por onde ela passa. Para descobrir os pontos, você não pode pegar um múltiplo. Você tem que... Eu já vou demonstrar como descobrir esse ponto. Mas essas são as três formas de representar essa reta, que passa pelos pontos A e B. Então, vamos visualizar isso em 3 dimensões. Então, aqui estão os nossos pontos A e B em azul. Espero que você esteja vendo. Vamos ampliar um pouco. A e B em 3 dimensões. E nós vamos pegar, então, o vetor de posição. Então, aqui está o nosso vetor de posição, que aqui está como U. Tanto faz. Eu não lembro se eu chamei com outro nome, mas tudo bem. Só para você ver que o vetor posição está indicando o ponto A. E nós temos o vetor que era o vetor AB, que aqui está como V, né? Então é o vetor B menos A, que nos deu o vetor AB, que é um vetor que tem a direção da minha reta. E finalmente a minha reta, que passa por esse ponto e tem a direção do vetor AB. Perceba. Então aqui está como visualizar essa reta que nós acabamos de montar a equação nas formas paramétrica, simétrica e vetorial. Então agora eu vou voltar para o meu aplicativo de desenho e nós vamos pensar em mais alguns aspectos dessa reta. Agora suponha que você quer testar se um ponto pertence a essa reta. Então se o ponto 4, 1, 2, será que ele pertence a essa reta? Bom, eu posso usar, vamos ver. Eu vou usar
a minha equação simétrica. Nós temos que satisfazer, então, essas três condições aqui, essas três igualdades. Se eu substituir o ponto 4, 1, 2, tem que dar igual dos três lados. Três lados, aliás, das três igualdades aqui. Então vamos lá. Nós vamos substituir x, y e z pelas coordenadas do ponto 4, 1, 2. Vou trazer o ponto aqui mais para o lado. Então ficaria 4 menos 3 sobre menos 1 tem que ser igual a 1 menos 4 sobre menos 2, que tem que ser igual a 2 menos 1 sobre 7. Então, só vou circular aqui. Esses são os pontos que nós estamos testando. Então, 4 menos 3 fica igual a 1. 1 sobre menos 1 dá menos 1. E aqui, 1 menos 4 dá menos 1. Menos 1 sobre menos 2 dá meio. Então, nós já vimos que um lado não é igual ao outro. Eu nem precisava fazer o outro lado, mas ficaria 2 menos 1, que é igual a 1 sobre 7. Então, 1 sobre 7. Então, aqui eu teria que ter menos 1 igual a menos 1 igual a menos 1. Não é isso que nós temos. Então, esse ponto definitivamente não pertence à minha reta. E se eu ilustrasse lá no meu gráfico da minha reta, eu veria que esse ponto definitivamente não pertence. Mas nós estamos trabalhando com soluções algébricas, então nós temos que verificar na equação. E se eu quisesse verificar na equação paramétrica? Bom, ficaria assim. X é igual a isso aqui, então vou colocar 4 no lugar de x. Vamos organizar isso melhor. Vou passar isso aqui para um outro lado. Vamos trabalhar aqui do lado que nós temos mais espaço. Então eu sei que x tem que ser igual a 3 mais lambda vezes menos 1, y tem que ser igual a isso aqui, z tem que ser igual a isso aqui. Então eu vou substituir x, y e z pelas coordenadas 4, 1, 2, que são do ponto que eu quero testar. E eu tenho que encontrar um mesmo lambda para essas três coordenadas. Então eu vou substituir, ficaria 4, 1 e 2. E agora nós temos que resolver esse pequeno sistema aqui de três equações e ver se o lambda vai ser igual para as três. Eu já adianto que não, porque nós já vimos que esse ponto não pertence à reta. Então 4 igual a 3 mais lambda vezes menos 1 ficaria 4 menos 3 igual a lambda vezes menos 1 ou menos lambda. Então lambda tem que ser igual a... Vou multiplicar os dois lados por menos 1. Isso aqui implica que lambda tem que ser igual a menos 4 mais 3, que é igual a menos 1. Aqui na segunda equação, eu tenho que 1 é igual a 4 mais lambda vezes menos 2, ou subtraindo 4 dos dois lados, fica 1 menos 4 é igual a menos 2 lambda. Dividindo os dois lados por 2, ficaria 1 menos 4 sobre 2 igual a menos lambda, e multiplicando os dois lados por menos 1, ficaria igual a menos 1 mais 4 sobre 2 é igual a lambda. Menos 1 mais 4 dá 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 é igual a lambda. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Era para dar igual aqui embaixo? Vamos ver. 1 menos 4 sobre menos 2. Aqui... 1 menos 4, não sei porque eu coloquei 1. Aqui 1 menos 4 é a mesma coisa que menos 3 sobre menos 2, que dá 3 sobre 2. Aqui estava o erro. Eu percebi, tinha que dar igual ao que estava lá. Então, aqui deu que lambda tem que ser igual a 3 sobre 2. E aqui deu que lambda tem que ser igual a menos 1. Nós já vimos que então não tem solução para lambda. Eu poderia testar o terceiro lambda e eu obteria lambda igual a 1 sobre 7. Ou seja, as três lambdas são diferentes. Mas se um lambda é diferente do outro, então nós já sabemos que esse ponto não pertence à reta. Então nós testamos também na equação paramétrica. A mesma coisa na equação vetorial. Agora, suponha que nós queremos descobrir um segundo ponto dessa reta. Então vamos partir dessa equação aqui. Nós temos a equação, vou copiar tudo. Nós temos que a equação paramétrica da minha reta é essa aqui. Então, seu exercício pede que você descubra um segundo ponto da reta. Isso é bem simples. É só você dar qualquer valor para lambda, você vai descobrir o segundo ponto. Do modo que a equação foi construída, nós tínhamos o vetor posição mais um lambda vezes o vetor diretor. E eu disse que qualquer lambda, a soma desse vetor mais qualquer lambda desse caía na reta. Então, se eu escolher qualquer lambda, eu vou cair na reta. Então, se eu escolher lambda igual a 1, x é igual a 3
mais 1 vezes menos 1. Então, x é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Aí nós temos que escolher o mesmo lambda para as três equações, é claro. Y vai ser igual a 4 mais 1 vezes menos 2, que fica 4 menos 2, que é igual a 2. E z é igual a 1 mais 1 vezes 7. Então, fica 1 mais 7, que é igual a 8. Por coincidência, eu peguei, vamos ver aqui, o mesmo ponto, que é o ponto B, né? Eu cheguei, exatamente, cheguei no ponto B. Mas, sei lá, se você pegasse um lambda igual a 2, ou um lambda igual a menos 1, ou lambda, por exemplo, pode ser igual a π, pode ser igual a raiz de 2, eu vou obter um ponto na reta. Lambda, lembrando que pertence aos reais, então pode ser qualquer número. Ok? Agora, suponha que eu tenha a seguinte igualdade. 2x menos 1 sobre 3 é igual a 1 menos y sobre 4, deixa eu arrumar o y, que é igual a z mais 1. Isso aqui parece com a equação simétrica, parece. Lembrando que na equação simétrica nós temos que ter, deixa eu copiar aqui que eu já tenho em algum lugar escrito. A equação simétrica ela é na forma x menos x0 sobre a é igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c. Então, se eu conseguir transformar essa equação nessa forma aqui, eu consigo demonstrar que ela representa uma reta. Nós não sabemos ainda. Vamos tentar. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é fatorar o 2. Então, fica 2 vezes x menos meio sobre 3. Até aí não tem nenhum problema. Aqui, eu posso rearranjar. Isso aqui fica menos y mais 1 sobre 4. E aqui fica z menos 1 sobre 1. Eu estou quase chegando lá na forma simétrica. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso transformar isso aqui. Como eu tenho uma multiplicação aqui em cima, nós já vimos uma propriedade simples de fração. Eu posso transformar isso em x. Vou colocar em outra cor. Vamos ver. Eu posso transformar isso em x menos 1 sobre 2 sobre 3 meios. Isso é uma propriedade simples de fração que esse 2 aqui, ele multiplicaria o que está em cima. E aqui eu posso colocar menos y menos 1 sobre 4. Eu só fatorei o menos. E por uma outra propriedade de frações, posso colocar esse menos aqui embaixo. Então fica y menos 1 sobre menos 4. E isso aqui é igual a z menos 1 sobre 1. Agora, finalmente, nós estamos na forma simétrica. Nós temos x menos alguma coisa, y menos alguma coisa, z menos alguma coisa, sobre alguma coisa aqui, que no caso é 3 sobre 2, menos 4 e 1. E nós já vimos que isso aqui representa um ponto por onde essa reta passa. Então, ela passa pelo ponto 1 sobre 2, 1 e menos 1. Perceba que o menos não está incluído na equação, é x menos x0, então isso aqui é o x0, isso aqui é o y0, isso aqui é o z0. Nesse caso, o z0 tem um menos porque eu transformei z mais 1 em z menos 1. E o vetor diretor dessa reta seria o 3 sobre 2 menos 4,1.